Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como eu tinha ficado de mandar essa aulinha para vocês, quando a gente vai continuar o assunto que a gente estava discutindo na nossa aula, nós tínhamos terminado falando sobre a diferença entre o contexto da descoberta e o contexto da justificação, e tínhamos comentado também alguns problemas envolvendo o raciocínio indutivo em ciência, né? Então, até que ponto a gente pode dizer que a ciência é baseada na indução. Então, a gente pega esse gancho agora e continua essa discussão que a gente tinha começado, né? Então, o fato de que a ciência é baseada em observações do mundo real, ele também é um fato problemático, tá? Então, a gente vai ver aqui quais são os problemas relacionados à questão da observação. Primeiro, a gente já tinha pincelado na aula passada, que é o chamado problema da indução, que é o fato de que a indução sozinha ela não é justificada apenas em bases lógicas, né? Como nós tínhamos discutido na aula passada, a gente não tem condições, né, de afirmar que um raciocínio indutivo ele vai se repetir indefinidamente todas as vezes que a gente fizer uma experiência, né? Então, do fato de que, como a gente tinha visto em sala, todos os alunos tinham 2 braços, a gente não pode justificar o fato de que todos os seres humanos têm 2 braços. Então, nada garante, né, que o sucesso de um raciocínio indutivo no passado, ele vai continuar se repetindo no futuro. Então, o exemplo do Hume, como a gente tinha visto, é ainda mais extremo, né? A gente não tem nenhuma garantia de que o Sol vai nascer amanhã, né? O fato de que a gente via o Sol nascendo todos os dias até agora não dá nenhuma garantia lógica de que isso vai se repetir. Então, o sucesso de um raciocínio, de um raciocínio indutivo, né, que você obteve com sucessos de eventos do passado, não é garantia de que esses eventos vão se repetir no futuro, tá? Então, por que a gente procede por indução? Como o Hume dizia, né, o raciocínio indutivo está imbuído na mente do ser humano, né, por aquilo que o Hume chamou de princípio do hábito. A ideia de que isso economiza tempo, economiza energia, a gente não ficar filosofando toda hora se o Sol vai nascer amanhã, ficar especulando se o Sol vai nascer amanhã ou não, né? Deixa o Sol com ele e o dia que ele não nascer a gente vê o que acontece, né? Mas por enquanto, né, a gente não tem por que se preocupar com isso, né? A ideia de que o cérebro humano se acostumou a não ter que se preocupar com isso. Isso pode ter alguns problemas, né? A gente sempre proceder por raciocínio indutivo, né? A gente vai sempre, né, com base nos sucessos passados. A gente pode não perceber a hora que esse sucesso não se der, né? A hora que aparecer um contra-exemplo para aquela lei da natureza que a gente tinha estabelecido, né, com a nossa indução bem sucedida no passado, tá? Mas o fato é que o raciocínio indutivo é o único que permite, né, que você tenha uma ampliação do conhecimento, né? Só por dedução você não amplia grande coisa do seu conhecimento, você só confirma uma lei que você já tinha antes, né? Mas é o preço que a gente tem a pagar, né, pela ampliação do conhecimento, né? Então, tudo que a gente tem que saber é que o fato de que os sucessos do passado, né, ocorreram no passado, né, não é uma garantia de que eles vão continuar ocorrendo no futuro. Tá? Então, esse é o chamado problema da indução, né? Então, até que ponto, né, uma sequência de observações bem-sucedidas vai ser uma garantia de que você vai continuar tendo esse mesmo resultado para as próximas observações, né? Em sentido lógico, você não tem nenhuma garantia disso, tá? Você só tem uma expectativa dessa garantia. Tá legal, né? Então, como que a gente resolve isso, né? Então, alguns filósofos vão dizer que você teria, então, uma altíssima probabilidade de que o Sol vai nascer amanhã, né? Existe uma altíssima probabilidade, né, de que os eventos que aconteceram no passado, eles vão se repetir no futuro. Tá legal, né? O que significa uma altíssima probabilidade? Quanto que é uma altíssima probabilidade? A partir de quanto que eu tenho que considerar, né, que seria uma altíssima probabilidade, né? Então isso também não tá claro, tá? Ok? Então isso a gente chama de o problema da indução, tá? Um segundo problema com observação é o chamado problema da observação teórico-dependente. Qual é a ideia, né? Que a observação em si, ela não é neutra, tá? O que o ser humano vê não é apenas aquilo que os olhos dele veem, ou pensar em qualquer outro sentido, né? O que escuta, alguma coisa assim, né?
Você não vê, você não escuta, você não cheira somente aquilo que você aprendeu a ver, a escutar, a cheirar, né? Mas também aquilo que o seu cérebro te treinou a perceber, né? Com a sua experiência de vida, com o seu aprendizado, né? Tudo isso vai estar embutido na hora que você fizer uma observação. Então, até que ponto você pode afirmar, né, que dois cientistas, né, idôneos, né, sem nenhuma intenção, né, eles vão fazer uma observação, né, você não tem nenhuma garantia a priori de que eles vão fazer, né, o mesmo tipo de observação, porque duas pessoas nunca têm o mesmo cérebro, nunca têm a mesma história de vida, nunca têm a mesma bagagem cultural, tá? Então esse é o chamado problema da observação teórico-dependente. Então depende muito do seu treinamento científico anterior, tá? Não tô aqui não dá para mostrar isso aqui na aula, mas em sala eu posso mostrar para vocês, mas dá para a gente relatar o caso, né? Um grande exemplo seria uma imagem de raio-x, né? Se você é médico, você vai conseguir observar a imagem de raio-x e você vai enxergar ali uma série de deformidades, né? Uma fratura, qualquer tipo de anomalia você vai conseguir enxergar, né? Coisa que uma pessoa que não tem um treinamento médico, né? Um leigo, ele não vai conseguir enxergar absolutamente nada de diferente, né? Eu não faço a menor ideia, são muito poucos de nós, né, que vão conseguir observar uma imagem de raio-x e conseguir identificar se um osso está quebrado ou não, né? Algumas coisas são um pouco mais óbvias, né? Se você enxergar um parafuso ali no meio do osso, dá para perceber, né, que aquilo é um parafuso. Mas às vezes existem fraturas muito sutis, né, linhas de calcificação, que se você não for médico, você não vai conseguir perceber. Eu fico pensando, cara, as imagens de ultrassom hoje em dia, elas são bastante nítidas, cara. Mas pensa no que eram as imagens de ultrassom nas décadas de 80 e 90, cara, que eram borrões, assim, borrões mesmo, né? Eles conseguiam identificar, não, tá aqui a cabecinha da criança, tá aqui o bracinho, conseguiam identificar o sexo do bebê, né, com aquelas imagens de ultrassom que são borrões, assim. Eu falo, meu, como que vocês conseguem enxergar um negócio desse aí, que pra mim é completamente um borrão, né? Então, se você é médico, você consegue interpretar essas imagens, né? Quem não é, né, é um borrão que você tá vendo nas imagens, né? Teve uma vez um caso bem engraçado também que aconteceu comigo. Um dia que tá uma ventania terrível na cidade, aqui em Floripa. Aí eu fui pegar a carta sinótica daquele dia, né, pra tentar entender por que tava aquela ventania terrível, né? Cara, tinha um ciclone do tamanho de metade da América do Sul, assim, por cima, né, passando com a cauda dele bem em cima de Florianópolis, assim, pegando sul e sudeste, né, a cauda dele pegando assim, né? Eu falei, cara, tá explicado, né, porque que a gente tem essa ventania tão horrível, né? Aí eu peguei e postei essa imagem no Face, dizendo, segura, peão, com aquela ciclone de tamanho de meia América do Sul, assim, né? Cara, meus amigos climatólogos, meu Deus do céu, socorro, sai da frente, olha o tamanho desse bicho, ai meu Deus, né? Os meus amigos climatólogos entendiam, só de olhar a imagem, eles entendiam perfeitamente o que significava, né, um ciclone daquele tamanho, né, e os riscos que aquilo poderia trazer. Aí veio um amigo meu, historiador, e falou, cara, vocês estão discutindo aí, cara, pra mim vocês estão falando grego, hebraico, qualquer coisa desse sentido, que eu não tô entendendo nada, né, cara? Aí a gente foi explicar pra ele o que significava, né, quanto mais próximas as linhas, mais forte é o vento, né, esse papo todo. Mas pra nós, geógrafos, climatólogos, só você bater o olho na imagem, aquilo fazia todo sentido, a explicação. Né? Mas pra um historiador, cara, que não tem treinamento na área, acha que aquilo é um monte de rabisco. Então o fato de, né, você a tipo de interpretação que você faz de uma imagem, de uma situação e tal, ele não depende só daquilo que você tá vendo, né? Ele depende realmente da sua bagagem cultural também, e talvez principalmente, né, da sua bagagem cultural, né? A gente não vê só com os olhos, a gente vê com o cérebro também, tá? E outra coisa também, outro problema que envolve o problema da observação teórico-dependente é que, independentemente dos observadores serem, né, terem até a mesma bagagem cultural, vamos imaginar 2 observadores, se isso fosse possível, né, que tivessem 2 observadores com a mesma bagagem cultural. Ainda assim, né, o momento que eles estão observando, eles já estão pressupondo alguma teoria que faça essa interpretação da imagem.
Então, quando dois ortopedistas estão observando uma imagem de raio-x, dois ortopedistas com a mesma história de vida, com o mesmo treinamento científico, se eles observam a imagem de raio-x e eles veem ali uma linha de calcificação. Aí ele fala, você já fraturou esse osso. Como é que ele sabe que você já fraturou esse osso? Porque você tem aqui uma linha de calcificação. O que é uma linha de calcificação? É quando você vê na imagem de raio-x uma regiãozinha um pouquinho mais branca, um pouquinho mais clarinha, né, na junção entre dois ossos, né? Ou qualquer outro lugar, não precisa ser na junção. Se você não quebrou na junção, né, qualquer outra porção do osso que você já tenha quebrado. Então ali, quando o corpo vai se regenerando, ele, né, vai colocando mais cálcio ali, né? Não sei se é verdade isso daí, mas já ouvi dizer, né, que você nunca quebra um osso duas vezes no mesmo lugar. Porque você deixa aquilo tão forte, né, aquela porçãozinha calcificada ali tão forte, que você não vai fazer uma nova fratura. Então é isso que é chamada ali a linha de calcificação. Então essa imagenzinha, essa região da imagem um pouquinho mais branquinha, né, atestando que ali você já teve uma fratura e já teve ali a calcificação, né, deixando o osso mais forte. Ora, né, para você afirmar um negócio desses, né, que você já quebrou um osso, né, com base numa imagem de raio-x, você já está pressupondo a existência de uma teoria que diz que linhas de calcificação, né, ficam mais brancas numa imagem de raio-x. Né, que a densidade do osso, grosso modo, né, vai ter uma relação ali com a cor, né, com a claridade da imagem que aparece no raio-x. Então uma imagem que na imagem, se você tiver uma regiãozinha mais branca, significa que ali tem mais osso, né? Tem mais cálcio, tá mais calcificado. Então aquele pedacinho ali na junta, né, que tá ali mais branquinho, significa que ali já houve uma fratura. Então você tá partindo do princípio que aquilo não é uma mancha que veio do nada, né? Que veio da má qualidade do instrumento. Né? Você não parte desse princípio. Você parte desse princípio de que aquela mancha surgiu a partir, né, de um evento passado, né, que justifica ela. Ou seja, você tem uma teoria que explica, né, por que aquela mancha está ali. Aquela mancha tem uma causa, né, não é uma causa espúria, não é uma causa aleatória, né, aquilo é uma causa biológica. Né. Então esse é o problema de que a observação, ela embute uma teoria. Né, você já está partindo do princípio de que aquilo não é uma causa espúria. Tá? Você tem uma explicação médica aí por trás. Tá? Então, por tudo isso, até que ponto a gente pode afirmar, né, que a observação é neutra, né? Ainda que existissem, né, dois seres humanos que tivessem a mesma visão, exatamente a mesma visão de mundo, né? Ainda assim, a observação em si, né, para você observar alguma coisa, né, você já está pressupondo uma teoria, né? Aí vem o grande problema, né, do que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, né? A primeira observação que o ser humano fez, né, será que ele já tinha alguma teoria a respeito do evento, né? Não tem como a gente avaliar efetivamente se isso se deu, tá? Mas o fato é, né, que nós, né, quando a gente enxerga algum evento, a gente já consegue, né, saber o que foi que aconteceu. É muito comum a gente ver isso no cotidiano, né? Você observa um acidente de trânsito, você já consegue intuir, né, quem foi que fechou quem, né, quem foi que atropelou quem foi que passou por cima de quem. Né? Até leigos a gente consegue, né, dar mais ou menos uma ideia do que foi que aconteceu. Tá? Então você já parte do princípio, né, você já tem algumas ideias anteriores a esse respeito, né, o seu conhecimento anterior já te diz como interpretar a observação. Né? Então não é a observação que te ensina a interpretar o mundo, né? Não é o mundo que está dando informação para você. Você é que está dizendo com a sua experiência, com a sua intelectualidade, né, como o mundo tem que ser interpretado. Né? Isso é uma questão terrível para o empirismo. Né? Como que a gente vai dizer, né, que a ciência, em última análise, ela explica as coisas do mundo, né, descreve como é que o mundo é, sendo que para a gente descrever como é que o mundo é, a gente já está pressupondo uma série de teorias sobre o mundo. Né? Então como é que começa o conhecimento? O conhecimento começa com o mundo ou ele começa na nossa intelectualidade? Né? Será que não somos nós, né, que realmente colocamos todas as nossas ideias, todos os nossos preconceitos e por aí vai,
né, colocando sobre o mundo, né, interpretando o mundo de uma forma que ele faça sentido para nós, né? Isso aí a gente não tem como escapar, pessoal, né? Não tem como a gente dizer que a gente vai fazer uma observação completamente neutra de sentido, né? Toda vez que você faz uma observação, você já está pressupondo algum aspecto de intelectualidade, né? Algum conhecimento passado, né? Você já está colocando sobre o mundo alguma perspectiva sua, tá? O que a gente pode discutir é se essa perspectiva está correta ou incorreta, né? Você pode partir do princípio de que os eventos do mundo têm causas aleatórias ou que elas têm uma causa ordenada, né? Que cada causa tem um efeito que pode ser determinado, né? Existem várias visões de mundo nesse sentido, né? Para física. Mas você dizer, né, que o último quesito, né, em última instância, né, a última análise do conhecimento, quem vai bater o martelo é a observação? Não. A gente não pode afirmar um negócio desses, né? Toda observação ela vai estar embutida com teoria de alguma forma, né? Seja, né, o fato de você ter observadores diferentes, né, interpretando o mundo de formas diferentes, ou o simples fato de que qualquer tipo de observação já necessita de alguma teoria para ser interpretada, né? Cachorros e seres humanos não veem as coisas do mesmo jeito, né? Então tecnicamente estariam observando as mesmas coisas, talvez, tá? O exemplo não foi feliz, ok. Mas deu pra entender, né, o que a gente quis dizer, tá? Tranquilo até aqui, crianças? Então né, como é que a gente vai poder, então, basear a ciência na observação? Não, a ciência não é completamente baseada na observação, não começa com observação, né? Ela já começa com uma teoria, tá? Bom, por tudo isso, né, como que a gente vai poder, né, dizer como é que a ciência evolui, né, o que vai ser considerado ciência ou não ciência? Então agora a ideia é a gente falar um pouquinho sobre os critérios de demarcação de ciência, né, e os modelos de progresso científico. Para a aula de hoje, a gente vai se centrar no debate entre o Popper e o Kuhn, tá? O que vem a ser ciência e como a ciência evolui, tá? Então esse debate para o século XX, né, o embate entre o Popper e o Kuhn é o que vai ser o mais central aí para definir o que é ciência, né, e como ela evolui, tá? O Popper ele vai tentar resolver, ele parte desse princípio de tentar resolver o problema da indução. Então, já que a gente não pode basear a ciência na indução, então qual vai ser o critério que a gente vai basear? Então a gente tinha visto que o problema da indução consiste em que a gente nunca vai conseguir provar que uma ciência que uma teoria é verdadeira, né? Nunca a gente vai conseguir demonstrar que todos os seres humanos têm dois braços, né? Ainda que todo mundo nascesse com dois braços e se mantivesse com dois braços a vida toda, né? Nada garante que o próximo ser humano a nascer, né, ia seguir essa regra, né? Então nunca a gente vai poder garantir, né, que uma teoria científica é 100% verdadeira, né? Mesmo dados todos os casos de sucesso até agora. Então a gente não vai poder basear a ciência na indução. Eu não consigo nunca provar definitivamente que uma teoria científica é verdadeira. Agora, vai dizer o Popper, eu consigo provar que uma teoria é falsa. Isso dá pra fazer. Que ela é verdadeira não, mas que ela é falsa, dá pra fazer, tá? Então é isso que o Popper vai dizer, né, que vai ser o conhecimento científico, né? Qual vai ser a base do conhecimento científico? O conhecimento científico é aquele que pode ser falseado, tá? Nessa hora os alunos piram, né, dizendo, peraí, ciência é aquilo que é falso? Não, nada a ver, pessoal, né? Ciência é aquilo que, em princípio, né, uma teoria, eu consigo demonstrar que ela pode ser falsa, né, se ela está aberto à falsificação, tá? Tem umas variantes desse raciocínio, né, que vão ser o verificacionismo e a testabilidade, né? Grosso modo, se a gente pode testar uma teoria e dizer se ela é verdadeira ou falsa, tá? Por isso que essa teoria ela é chamada de falseacionismo, tá?
O primeiro livro do Popper que vai inaugurar esse ramo aí da filosofia da ciência vai ser o A Lógica da Pesquisa Científica, que é publicado em 1934, tá? Mas já tem alguns resquícios da filosofia dele no Carnap e no Quine também, tá? Mas quem abre esse debate realmente sobre os critérios de demarcação científica, né, o primeiro vai ser o Popper mesmo, vou fazer o modelo mais clássico. Tá? Então, ciência é aquilo que, em princípio, eu consigo demonstrar que é falso. Então, quando eu afirmo todos os seres humanos têm 2 braços, né? A gente viu que isso não é verdade. Por quê? Porque nada garante, né, que o próximo ser humano que vai aparecer, né, tenha 2 braços. Né? E é possível a gente encontrar no mundo seres humanos que não têm 2 braços. Então, se eu consigo, né, achar um único exemplo, que seria a contraprova daquela minha teoria, ótimo. Então, esse é um negócio que eu consegui testar. Então, a minha afirmação é falsa, porém, ela tem caráter científico, ela é ciência. Tá? Então, ciência é aquilo que pode estar aberto à refutação. Tá? Essa é a ideia do Popper, tá? E quanto mais ela estiver aberta à refutação, melhor ainda, né? Mais científica eu vou poder dizer que é uma teoria. Então, quando a gente fala, né, que a Terra gira em torno do Sol, né, isso pode ser verificado, né, talvez não no tempo do Galileu ainda, né, mas posteriormente a gente conseguiu verificar isso, que a Terra gira em torno do Sol. Ok. Aí eu faço uma teoria mais genérica, né? Todos os planetas giram em torno do Sol, tá? Então eu já não estou falando mais de um único planeta, eu estou falando de 8, né? Eu aumentei a minha população, né? Então todos esses objetos, né, girando em torno do Sol, se apenas um, né, se eu conseguir provar que apenas um, né, não gira em torno do Sol, né, eu já consigo dizer se a minha fala é científica ou não. Eu posso ampliar ainda mais, né? Dizer que todos os planetas anões, todos os cometas, todos os asteroides, né, da nossa vizinhança aqui giram em torno do Sol. Pô, a gente está falando de milhares, né, talvez milhões de corpos celestes, né? Falar que toda essa galera gira em torno do Sol, se a gente achar um só que não gira em torno do Sol, já era a nossa teoria, tá? Então, o que significa isso? Né? Que quanto mais falseável a teoria, mais científica ela é, né? Mais aceitável ela deve ser, né? Quanto mais falseável a teoria, se vocês repararam, né, maior eu estou ampliando a minha população, né? Então, uma coisa é falar que a Terra gira em torno do Sol, outra coisa é falar que todos os planetas giram em torno do Sol e todos os corpos do Sistema Solar, né, giram em torno do Sol. Ah, então, isso é que vai ser, né, o caráter da ciência, né? As afirmações científicas, elas vão ter uma tendência de ampliação, né? Cada vez mais a ciência vai crescendo, ampliando o seu grau de... o grau de entidade, a quantidade de entidades que vão ser explicadas por ela. Então, um paralelo que a gente poderia fazer nesse exemplo, o Aristóteles ele tinha um modelo de física para descrever os movimentos da Terra e para os movimentos do céu era outro modelo de física. O que o Newton faz, né? Aquela lenda que diz que, né, na hora que cai a maçã dele, na cabeça dele, que ele tem aquele insight, né, que ele percebe que a mesma força que puxou a maçã para baixo é a mesma força que mantém os planetas em órbita em torno do Sol. Daí que ele chama de lei da gravitação universal, né? Que ela é a mesma coisa que acontece na Terra, né? As mesmas forças que estão atuando na Terra são as que atuam no céu, né? São as que atuam fora da Terra, né? Então ele unificou a mecânica terrestre com a mecânica celeste. Ele fez uma teoria mais abrangente e, portanto, mais falsificável, né? Se a gente encontrar uma única lei do movimento que bata na Terra, mas não bata no céu e vice-versa, acabou a mecânica newtoniana. Percebem? Então, quanto mais ampla uma teoria, mais ela é falsificável. E, no entanto, é justamente isso que a ciência faz, né? Tentar abarcar o maior número de fenômenos possíveis explicados por aquela teoria. Certo? Então, isso é que vem a ser ciência, tá? Aquilo que pode ser falseável.
não pensem, quando a gente fala aquilo que é falseável, não pensem nas nossas limitações técnicas, tá, pessoal? Você tem que pensar nas limitações lógicas de você falsear esse raciocínio. Então, se eu falo, por exemplo, existe vida em Plutão, né? Isso é uma afirmação científica ou não é científica? Isso é uma afirmação científica. Por quê? Como é que a gente faz para verificar se tem vida em Plutão? Manda uma nave para lá e boa, ela vai lá e coleta as rochas, vê se tem alguma bactéria, se tem algum alienígena, alguma coisa assim. A gente verifica, né, se tem vida por lá. Mas a gente não tem uma nave, a gente não conseguiu chegar ainda em Marte direito, né? Como é que a gente vai chegar em Plutão? Não interessa, tá? Isso é uma questão de limitação técnica. Pode ser que um dia, né, talvez não muito distante, a humanidade consiga chegar até lá, tá? Pensem só numa possibilidade lógica, tá? Isso é que a gente vai chamar de ciência, tá? Agora vamos pegar uma outra afirmação, né? Acho que é do Carl Sagan esse exemplo. Ele fala, tem um dragão na minha garagem. Aí você fala, não tô vendo nada. Não tem um dragão na sua garagem que eu não tô vendo nada, né? Tô conseguindo falsificar essa hipótese, né? Então, não tô vendo esse dragão. Aí eu respondo pra você, não, mas esse dragão é invisível. Tá bom, né? Então qual é o indício que ele tem, né? Ele tem que fazer algum barulho, então. Não, mas ele também não faz nenhum barulho, tá? Mas então ele tem que, né, exalar algum cheiro. Não, ele não exala nenhum cheiro. Mas então ele tem que ocupar algum espaço, né? Eu tenho que sentir ele. Não, ele não ocupa nenhum espaço. Então eu tenho que sentir ele com a mão. Não, ele não provoca impressões táteis. Então eu vou sair lambendo a garagem inteira, né? Ver se tem algum gosto diferente. Não, ele também não tem gosto. Cara, qual a diferença entre um dragão que você não vê, que você não escuta, que você não enxerga, que você não sente a presença, você não sente cheiro, você não sente nada, né? E um dragão que não existe, né? Então, tudo aquilo que eu vou falando, mas tem que ver isso, mas isso não dá. Tem que ver aquilo, mas isso não dá. Não, isso daí também não dá. Então como é que eu vou afirmar que não existe esse dragão? Se ele não tem abertura nenhuma para nenhum tipo de teste. Percebe? Então, aquilo que não tem nenhuma abertura para nenhum tipo de teste, ou que você consegue sempre, né, fazer um malabarismo intelectual para provar que aquilo é válido, né? Então isso o Popper vai dizer que não é ciência, tá? É o grande caso da astrologia, né? Por que a astrologia não vai ser ciência? Então, né, você é do signo de câncer, né? Canceriano é super romântico, né? Afirma a astrologia. Mas eu não sou nem um pouco romântico. Tá, mas você tem que ver o seu ascendente, né? De repente, se você tem o ascendente em aquário, né, você é um cara explosivo, é um cara futurista, né? Não tá preocupado com a idealização do passado, tá ligado no futuro. Tá, mas eu também não sou explosivo, não sou nada. Então você tem que analisar o seu signo lunar, né? Seu signo lunar é em Gêmeos, então você tem um distúrbio de personalidade, né? Uma hora você tá num polo, outra hora você tá em outro. Não, mas eu também não tenho nenhuma bipolaridade nem nada. Mas então você tem que ver onde é que tava, né, o Urano, qual casa que tá Urano, qual casa que tá Júpiter, qual casa que tá Saturno, onde é que tá Mercúrio, onde é que tá Marte, né? Cada planeta vai estar num signo diferente. Pombas, se cada planeta tá num signo diferente, então você pode ter características de todos os signos, cobre todos os aspectos de qualquer tipo de personalidade, né? Então, se sempre você está tendo alguma justificativa, né, sempre você consegue pensar no malabarismo intelectual que evita que você consiga achar um contra-exemplo para sua teoria, então isso não é ciência, né? Se não está aberto à testabilidade, né, isso, né, não vai ser considerado ciência, tá? O Popper vai comprar algumas briguinhas na vida. Tá? Hoje em dia, né, se ele vivesse hoje em dia, ele seria chamado de um reaça ou qualquer coisa do gênero. Tá? Porque ele fazia esse tipo de crítica em relação às ciências humanas. Né? Dizer que algumas teorias das ciências humanas elas não são abertas à testabilidade. Né? Então, os dois casos clássicos de críticas dele, né, são referentes à psicanálise e ao marxismo. O texto é um pouquinho longo, mas eu coloquei ali o link para vocês verem, né?
quais são as palavras dele em relação à psicanálise e o marxismo. Mas em linhas gerais, não é com essas palavras, mas em linhas gerais o raciocínio é o seguinte, né? Fala, imagina uma criança que está se afogando num rio, né? E você está observando essa cena, né? Você tem duas opções, né? Ou você pula para salvar a criança, ou você não pula para salvar a criança, né? Se você pular, a psicanálise explica por que você pulou. Se você não pular, a psicanálise também explica por que você não pulou, né? Então, se não interessa qual a situação que exista no mundo, né, você sempre tem uma explicação, né? É aquele caso de que o remédio que serve para tudo não serve para nada, né? Então, a teoria que explica tudo não explica nada. Essa que vai ser a análise do Popper, né? Sempre vai ter algum aspecto do mundo, né, que uma teoria científica não vai conseguir abarcar, tá? Os sistemas de pensamento que conseguem abarcar todas as possibilidades do mundo, né, e que são imutáveis, não interessa o que aconteça no mundo, são as religiões, né? Então, as religiões, né, não interessa o que aconteça no mundo, elas sempre têm uma explicação para aquele fato, né? E sempre a mesma explicação, ou o mesmo tipo de explicação, o mesmo tipo de raciocínio. Então, não interessa o que acontece agora, o que aconteceu 2000 anos atrás, o que aconteceu 5000 anos atrás, né? A explicação é sempre a mesma, né? Sempre o mesmo padrão de explicação, né? Então, aquilo que tenta explicar tudo, né, que não interessa o que aconteça o que acontecer com o mundo, a teoria se mantém inalterada, então não é do mundo que ela está falando. Pelo menos não desse que a gente conhece, né? Pode estar falando do outro mundo, né? Mas desse nosso, ela não falaria, né? Esse é o argumento do Popper, tá? Mesmo raciocínio para o marxismo, né? Então, o marxismo vai falar sobre a existência de uma luta de classes entre a burguesia e o proletariado, e um dia o proletariado vai tomar consciência da sua condição de explorados e vai fazer uma revolução que vai tomar o poder e tirar a burguesia de cena. Ora, mas isso não aconteceu, né? Tal lugar isso não aconteceu, né? Na época que isso poderia ter acontecido, isso não aconteceu, né? Aí um teórico marxista responderia, não, mas isso não acontece porque o proletariado é alienado. Não, mas isso não acontece porque as condições não eram favoráveis naquele momento. Então, sempre um teórico marxista ele vai, né, ter uma desculpa para que, né, não tenha ocorrido a revolução nos moldes que o Marx preconizou, que a tradição marxista legou para a gente. Ora, né, se não aconteça o que acontecer, né, com a sociedade, você está sempre pisando nessa tecla, né, de que tudo que existe pode ser explicado por essa luta entre a burguesia e o proletariado, então você também não está mais fazendo ciência. Né, tudo que acontece no mundo, né, você mantém isso inalterado, né, a sua teoria não se altera, né, tudo você explica pela rivalidade, né, pela disputa de poder entre a burguesia e o proletariado. Então, isso não tem caráter científico, vai ser o argumento do Popper, tá? Então, né, nesse sentido, ele vai restringir, né, o modelo clássico de ciência e, grosso modo, as ciências físicas, né, já que ele vai ter essa briga aí, em certo sentido até pessoal, às vezes, né, com as ciências humanas, tá? Então, já que a gente caracterizou a ciência, né, então ciência é aquilo que está aberto à falsificação, né, que pode ser testado, e quanto mais falsificável, melhor, né? Como é que a ciência evolui, né? Já que a gente não consegue provar que uma teoria é verdadeira, a gente consegue provar que ela é falsa, né? Então, aquelas teorias que ao longo da história foram sendo demonstradas falsas, elas vão sendo retiradas do cânone científico, e nós vamos mantendo aquelas teorias que ainda não foram provadas falsas, né? Que alguns popperianos vão chamar de provisoriamente verdadeiras, né? Já que a gente não consegue falar que existe uma verdade científica, uns vão chamar de provisoriamente verdadeiras, outros de aproximadamente verdadeiras, né? Então, assim que a ciência vai evoluindo, né? A gente vai removendo os nossos insucessos e vai conservando os nossos sucessos provisórios, tá? Então, a ciência, o Popper vai dizer, né, que avança através de conjecturas e refutações, que é o título de um outro livro importante dele também, lançado na década de 60, né, Conjecturas e Refutações, que popularmente a gente traduziria como tentativa e erro, né? Esse seria o avanço da ciência. A gente vai arriscando as hipóteses, né, formulando hipóteses cada vez mais audaciosas, cada vez mais falsificáveis. No momento que elas conseguirem ser
ser falsificadas, a gente esquece, retira, né, e vai mantendo o que você tenha de verdade, tá? Grosso modo, né, sempre que você fizer isso, você vai estar conservando aí algum grau de conhecimento aí. Tem algumas teorias, né, algumas hipóteses que parece que elas vão sempre se conservando, né, nesse meio do caminho, né? Então, quando a gente falava, o Sol gira em torno da Terra, hoje a gente fala não, né, a Terra gira em torno do Sol. O que a gente está conservando aí? Alguém gira em torno de alguém, né? Então, o que a gente sabe, o que a gente pode afirmar é que as coisas não estão paradas no universo. Então a gente trocou um referencial, né, que dizia que a Terra que era o centro, por um referencial de que diz que o Sol é que está no centro do universo. Mas de qualquer forma as coisas não estão paradas, essa é a ideia. Então a ideia de que as coisas não estão paradas, ela vai sendo retida na história da ciência, e a gente vai fazendo as nossas hipóteses em cima daí. Então, de maneira geral, né, aqueles que foram os grandes sucessos das teorias passadas, a gente vai mantendo para as teorias futuras, tá? O Popper vai dizer que com isso, né, quanto mais a gente vai removendo as teorias falsas, né, e conservando aquelas que ainda não foram falsificadas, a gente está cada vez mais se aproximando da verdade, né, de como efetivamente as coisas são. Talvez a gente nunca consiga chegar até a verdade, né, mas a ideia é de que eliminando os erros, né, a gente estaria chegando aí mais próximo de uma verdade. Tá? Então tem uma citaçãozinha dele aqui que vai mostrar justamente nesse sentido. Eu posso, portanto, admitir alegremente que falsificacionistas como eu preferem uma tentativa de resolver um problema interessante por uma conjectura audaciosa, mesmo e especialmente se ela logo se revela falsa, alguma resta de sequência de truísmos relevantes. Ou seja, ele prefere uma hipótese audaciosa, né, que fala, peraí, né, você está arriscando demais, você está falando que as leis da mecânica terrestre são as mesmas da mecânica celeste, né? Um negócio audacioso de você afirmar isso, né? Ele falou, prefere isso do que ficar só repisando naquelas teoriazinhas bobas de sempre, né? Dica, né? Gente, levem esse pensamento para o trabalho de vocês, por favor, né? Eu não sei o que os orientadores de vocês pensam a respeito de pesquisa, mas eu vou muito com o Popper nesse sentido, né? Cara, é muito chato a gente ver, né, os trabalhos de TCC que eu vejo de pós-graduação, né, que trabalhos que eu vejo em eventos, que só vão simplesmente repetindo, né, só estudinhos de caso, né, só repetindo o conhecimento que já foi consagrado. Poxa, arrisca um pouco, né? Vamos tentar fazer uma teoria um pouquinho diferente, né? Vamos tentar agregar mais conhecimento pra gente. Talvez isso não seja o caso de você fazer isso num mestrado, mas vamos tentar fazer um negocinho um pouquinho mais audacioso, cara. Eu acho que vale super a pena. Esses dias eu participei de uma defesa de TCC lá na UDESC, que eu vi um menino tirar leite de pedra, assim, das cartas sinóticas, né, fazendo, né, umas interpretações muito loucas. E faziam sentido, pior que fazia sentido, realmente, o raciocínio do menino. Falei, cara, eu adoro trabalho assim, cara. Eu prefiro uma conjectura audaciosa, ainda que falha, né, ainda que falsa, né, do que o cara que fica só repisando o conhecimentinho já consagrado sem medo de errar. O bom cientista é aquele que não tem medo de errar, né, aquele que arrisca. É mais ou menos isso que o Popper tá querendo dizer. E aí, continuando. Preferimos isto porque acreditamos que essa é a maneira pela qual podemos aprender com os nossos erros, né? Quem não erra, não aprende com os seus erros, né? Então não evolui, não cresce. E porque ao descobrirmos que nossa conjectura era falsa, podemos ter aprendido muito sobre a verdade e teremos chegado mais perto dela. Então Popper acredita na existência de uma verdade, né? De que é possível a gente chegar a essa verdade através, né, do debate científico, dessa remoção, né, de hipóteses falsas, né, trocando aí pelas hipóteses provisoriamente verdadeiras ou aproximadamente verdadeiras, tá? Se o áudio ficou ruim é porque eu fui abrir a janela um pouco, que está muito quente. Tá? Bom, né?
E aí, qual seria o papel da observação, né? Será que a observação ela seria realmente a última instância do conhecimento? O próprio Popper vai dizer que não, né? Que aquilo que parece um problema de observação, ele vai ser um problema de acordo com a interpretação de uma teoria, né? Então, a teoria da mecânica aristotélica, ela dizia que os corpos, eles caem com velocidades proporcionais ao seu peso. Então, o corpo mais pesado, ele cai mais rápido, e o corpo mais leve cai mais devagar. Aí, se você for observar no seu, né, logicamente isso até faria sentido, né? Uma primeira aproximação, um primeiro raciocínio assim, isso até faria um pouco de sentido. Mas se você for fazer essa experiência, você vai ver que não, né? Que não interessa o peso do objeto, eles vão cair com a mesma velocidade. Talvez não se você estiver fazendo isso da Torre de Pisa, né? Mas se você desprezar a resistência do ar, né, você vai ver que vai chegar com o mesmo tempo, né? E mesmo considerando, né, a resistência não considerando a resistência do ar, né, vai dar intervalos muito curtos, né? Ou seja, aquela diferença que der é só a questão do ar mesmo, né? Não tem diferença entre os tempos de queda de dois corpos, né? Isso era, né, parte da mecânica aristotélica, que os gregos não eram lá muito chegados em observação, né? Os caras eram mais teóricos mesmo, nesse negócio de ser mais chegado em observação vai ser a partir do Galileu, por aí vai, né? Mas o fato é que, né, você tinha uma teoria que dizia, né, que havia diferença do tempo de queda dos corpos, né? Que para a mecânica galileana, newtoniana, os caras vão falar, não é assim, né? Se você for fazer a experiência, você vai verificar o contrário, né? Então, dentro a observação, a observação falha, né? Aquilo que falha a expectativa da teoria, ela não é uma falha do mundo, né? Ela é sempre uma falha dentro da teoria, tá? Então o Popper já admite aqui, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, né? Que, né, a própria questão da não neutralidade das observações, né? As observações, a observação problemática, ela só é um problema dentro de uma interpretação teórica. Você consegue pensar em interpretações teóricas diferentes, dentro das quais aquilo não vai ser uma anomalia, vai ser um fenômeno absolutamente normal, tá? Tanto é que as teorias mudam, né, justamente para poder, né, englobar esses fenômenos aparentemente problemáticos, tá? Esse molde de falseacionismo do Popper, né, dizendo que a gente vai cada vez, né, se aproximando mais da verdade e que as teorias científicas elas realmente descrevem o mundo como elas são, isso é chamado dentro da ciência de realismo convergente, tá? O que significa cada uma dessas palavras? Realismo, realista é uma expressão científica que a gente utiliza para os cientistas que acreditam que a ciência descreve o mundo exatamente como ele é, tá? Então, quando a gente fala a Terra gira em torno do Sol, né? A Terra gira em torno do Sol, então a gente está descrevendo exatamente o mundo como ele é. Então, os caras que falavam que o Sol gira em torno da Terra, eles estavam no erro, né? Eles, né, estavam descrevendo o mundo de forma falsa, tá? Então, a ciência ela descreve o mundo exatamente como ela é, né? Então existe a mesa, existe a cadeira, existe a garrafa d'água e tal. Ok, né? Pro mundo macro, pessoal, vocês podem achar, nossa, que discussão idiota. Pro mundo macro é muito fácil, né? Mas quando você vai pro mundo subatômico, a coisa é um pouco mais complicada, né? Por isso que esses debates, eles vêm ressurgindo, né? A partir do final do século XIX, né? Quando a gente volta a discutir, né, formalmente o mundo subatômico, né? Então não é fácil a gente interpretar o que acontece ali por dentro, tá? Então, a perspectiva realista é aquela que diz que a ciência diz, né, como o mundo exatamente é. Então, existe átomo, existe bactéria, existe deriva continental, né, todas essas entidades que a gente não observa, né, ou pelo menos não são tão cotidianas para nós, né, tudo isso efetivamente existe, né, a maneira como a ciência descreve é exatamente assim. Ah, professora, mas as teorias mudam de tempos em tempos, né? Sim. O Popper vai dizer o quê? Que a essência da coisa permanece. Vocês podem mudar as teorias, mas a essência da coisa ela permanece. Então, no momento em que você troca, fala, não é a Terra que gira em torno não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol, você está mantendo a ideia de que alguém gira em torno de alguém,
né? Então a essência das teorias ela vai estar sempre mudando, né? Que vamos dizer essa parte, né, mais verdadeira de uma teoria, tá? É isso que vai dizer um realista. As teorias podem até mudar, né, mas elas vão sempre se aproximando da verdade. A gente vai removendo os erros, né, e se aproximando da verdade. Por isso que essa forma de realismo ela é chamada, né, também de realismo convergente. O que significa convergente? Né, ir de vários pontos diferentes em direção ao mesmo ponto. Então a ciência ela converge em direção ao ponto final do conhecimento, que seria a verdade. Né, a gente, né, atingiria a verdade no momento que a gente não houvesse mais nada para conhecer. Então no momento em que a gente vai, né, exterminando alguns aspectos errôneos da ciência, né, a gente vai chegando mais perto da verdade, nós estamos convergindo em direção à verdade. Né, por isso que essa epistemologia do Popper é chamada de realismo convergente. Ok? Bonitinho com o Popper, crianças? Beleza. Só que tem alguns probleminhas. Né, essa epistemologia, como ao longo da exposição vocês já devem ter percebido alguns, né? O problema básico, né, que para a refutação de uma teoria, né, o último quesito é sempre a observação, né? A gente acredita que o que faz refutar uma teoria, se a teoria vai ser verdadeira ou se é falsa, vai ser sempre a observação, né? Mas a gente já tinha visto, né, o problema da observação teórico-dependente, né? Então, até que ponto você pode afirmar que o seu fator decisório vai ser a observação, quando a observação já pressupõe uma teoria? Né? Então, você está refutando uma teoria com base em outra teoria, você não está refutando com base no mundo. Né? Então, na hora que você for refutar uma teoria, dizer, não, essa teoria é falsa, né, baseada numa determinada observação, que você viu que não é condizente com aquela teoria, tá. Mas será que não foi a própria observação que falhou? Será que não foi a teoria que você está produzindo por trás dessa observação que é falha? Né? Não é tão simples assim a gente refutar uma teoria com base em uma observação. Né? Nem sempre é com base numa observação, né? Você está pressupondo uma teoria aí por trás. Tá? 2 grandes exemplos históricos que a gente pode falar a esse respeito são o problema da descoberta de Netuno e o problema do periélio de Mercúrio. Como é que foi essa história? Né? Tinha o planeta Urano, né? E aí a galera, né, medindo os parâmetros de Urano, né, medindo o seu movimento, começou a perceber que o movimento de Urano não obedecia às leis de Newton. Né? Então ele tem que ter tal velocidade, ele tem que estar em determinada posição, né? E não era isso que acontecia. Na hora que você ia observar o planeta Urano, né, ele não tinha essa velocidade, ele não tinha não estava sempre naquela posição ali prevista. Né? Então, qual a conclusão que você tiraria, né, vendo essa observação que é falha? Né? Qual que é a conclusão que você tiraria? Mecânica newtoniana é falsa. Né? Aí, tá vendo? Ela é falseável. Aí, ó, tem um planeta que não obedece os ditames da mecânica, né, sobre o movimento dele, né, sobre a sua posição e sua velocidade. Né? Aí os astrônomos falaram, não. Né? Tanta fé na mecânica newtoniana, falando, não, ela não é falsa. Tem alguma coisa de errado aí que a gente vai descobrir. Né? Tá, o que pode estar de errado aí, então? Tem um outro planeta atrás de Urano. O quê? Tá louco? É. Exatamente isso. Né? Então o que eles fizeram? Né? Agindo exatamente como um popperiano. Né? Pra refutar o Popper, né, com o próprio Popper. Né? Isso aqui é um cara bom. Né? Até quando ele tá errado, ele tá certo. Então como é que a gente vai, né, dizer que o movimento de Urano tá errado? Tem um outro planeta por trás. Ou seja, fizeram uma conjectura audaciosa. Né? Bom, tem um outro planeta ali atrás que tá puxando Urano, né? E aí um planeta com tal tamanho e a tal distância de Urano conseguiria fazer, né, um puxão gravitacional sobre Urano, né, que faria essa mudança no movimento. Tá louco? Então, vamos lá. Né? Foi só questão de você esperar um pouquinho mais a evolução dos telescópios, que foi detectado esse planeta ali atrás de Urano, que era Netuno. Né? Mais ou menos com o tamanho previsto, e mais ou menos a distância prevista de Urano. Né? Então
tivemos uma fé tão grande na mecânica newtoniana que preferimos, né, fazer uma conjectura altamente audaciosa, né, do que renegá-la porque ela tinha tido um aparente insucesso, né? Então isso é muito mais comum do que a gente pensa na ciência, né? A gente pensar, né, que teorias elas podem sim ser conservadas, né, embora apresentem falhas, e às vezes falhas muito graves, né, elas podem sim ser conservadas, né, pela fé que um cientista deposita na sua ciência, né? Pode ter essa conservação da ciência, né, em virtude, né, de você conseguir salvá-la com uma nova teoria, né, com uma conjectura mais audaciosa. Então sempre você pode colocar, né, o que a gente chama de hipóteses ad hoc, né, penduricalhos, né, na ciência, né, pensando, né, em hipóteses auxiliares assim, né, que vão salvar a teoria principal. Então no caso aqui, né, uma hipótese que salvaria a mecânica newtoniana seria a existência de um outro planeta ali atrás de Urano, né, que explicasse essa anomalia do movimento de Urano. Outro caso, também com a mecânica newtoniana, a questão de que o periélio de Mercúrio ele também não mantinha a mesma posição, né? Que é periélio. Lembra que, né, que os planetas eles têm a órbita elíptica, né? Então quando você está mais perto do Sol a gente chama de periélio e quando está mais afastado a gente chama de afélio, né? Então o periélio de Mercúrio, né, ele não acontecia na mesma posição, ele ia mudando, né? Essa mudança acontece todo ano, né, mas pouquinho, mas é ao curso de 3, 4 séculos você já consegue perceber essa diferença, tá? E aí como é que os astrônomos resolveram isso, né? Tava mudando essa posição do periélio ali em Mercúrio. Não resolveram. Deixa quieto. Isso aí a gente não tem condição de resolver agora não. Isso é perceptível com Vênus também, com a Terra, né, com todos os planetas. Quanto mais distante você está do Sol, menor é esse efeito, essa mudança de posição. Por isso que Mercúrio, né, o primeiro ali, né, essa mudança é mais nítida. Mas ela ocorre com todos os planetas, tá? Então como é que a gente resolveu? Não resolveu. Deixei um problema em suspenso. Isso acontece muito na história da ciência também, né? Um problema que não é resolvido, você deixa em suspenso, né? Por alguns séculos, né? Esse problema foi deixado em suspenso. Quem vai conseguir resolver isso daí é só o Einstein, né? Só uma nova teoria sobre a mecânica celeste, né, que vai negar aquele projeto do Newton de que as leis que regem a mecânica terrestre são as mesmas que regem a mecânica celeste, né? O Einstein renega isso, né, faz novas leis para a mecânica celeste. E como é que vai ser explicado a variação do periélio de Mercúrio? Pela energia cinética que ele produz, né? Justamente por ele ser o planeta mais próximo, ele é ali o mais veloz, né? Então a energia cinética que ele produz, né, energia pode ser convertida em massa, e massa deforma o espaço. Então a energia cinética de Mercúrio provoca uma pequena deformação no espaço, na sua trajetória, né? E com isso você vai ver, né, mudanças na posição dele, né? Então só o Einstein conseguiria explicar isso, né, alguns séculos depois que esse problema foi detectado, né, sobre a posição ali de Mercúrio, tá? Então o mundo real, né, não funciona tão bem assim, né? O mundo, a história da ciência não funciona tão bem assim como o Popper descreveu, né? Então, né, o momento em que você tem algo aparentemente falseável de uma teoria, né, na hora que você encontra uma falha nela, nem sempre essa teoria é abandonada. A gente pode conservar a fé nela em virtude de toda a frutificação que ela gerou até agora. Então esses dois exemplos com a mecânica newtoniana são os mais clássicos. Assim, então na hora que o Einstein refutou a mecânica newtoniana, né, dizendo que as leis não valem, né, para o céu e para a Terra, o que a gente fez? A gente abandonou a mecânica newtoniana? Não. Ela continuou sendo uma teoria mecânica válida aqui na Terra, né? Nós, terráqueos, continuamos usando esse conhecimento, né? Então a gente não vai abandonar, né? Embora ela tenha sido, a mecânica newtoniana foi falsificada, né? Ela não explica plenamente os movimentos celestes não são os mesmos, né? Regidos pelas mesmas leis que regem aqui a Terra, né? Mesmo assim a gente conserva esse conhecimento aqui para nós, ele é válido aqui para nós, né? Então nem sempre uma teoria, quando é falsificada, ela é abandonada, né? A gente pode manter a fé nela, né? Ou a gente pode, né, continuar usando como um caso especial, que é esse caso na mecânica newtoniana falsificada pelo Einstein, ou a gente pode manter a fé
na ciência encontrar, né, algum penduricalho, alguma hipótese ad hoc, essas hipóteses penduricalhas que salvam a teoria, né? Então, como que a gente vai conseguir, né, manter essa fé na epistemologia popperiana, né, sendo que as coisas na vida real não se processam da mesma forma como o Popper previa, tá? Então, o Popper, óbvio, vai receber uma série de críticas aí. E a principal delas é feita pelo Thomas Kuhn, tá? Foi um físico que, em 1962, ele lançou o livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, né? Que vai, né, se concentrar em criticar esse modelo de ciência do Popper, tá? Qual é o básico da epistemologia do Kuhn? Ele vai dizer que a ciência não evolui, né, aos pouquinhos em direção a uma verdade, né? A ciência evolui em saltos, tá? Em grandes mudanças de paradigma, como vai dizer o Kuhn. Então, o que vem a ser, né, o conceito de paradigma para o Kuhn? Grosso modo, é a visão de mundo, né? A maneira como o mundo é interpretado, né? Alguns pressupostos que você faz sobre o mundo e sobre como fazer ciência de acordo com esses pressupostos que você mantém sobre o mundo, tá? Se você tem um paradigma aí bem delimitadinho, ele vai conduzir aquilo que o Kuhn chama de ciência normal. O que é a ciência normal, né? Essa é a nossa atividadezinha cotidiana no laboratório. Então a gente vai lá, observa algum caso, né? Observa uma floresta, observa uma comunidade indígena, observa um fenômeno físico qualquer, né? E a gente vai registrando, né, como é que se processam esses fenômenos, né? Durante as fases de ciência normal, a maior parte da ciência que é produzida é isso, né? São estudos de caso, né? São refinamentos de aplicação da teoria. O Kuhn vai comparar essa atividade da ciência normal com a montagem de um quebra-cabeça. Quando você está montando um quebra-cabeça, você já sabe qual é a figura que vai ser formada. Ninguém monta um quebra-cabeça a esmo, né? Sempre tem ali a estampa do que tem que ser formado. O que você está fazendo é juntando as peças, né? Tentando chegar naquela estampa, né? Então isso é o que é a ciência normal, né? Você sabe, grosso modo, né, qual é o resultado esperado. Você vai simplesmente descobrindo novas maneiras de você chegar nesse resultado, tá? E nem por isso a sua motivação se esvai, né? Você vai estar sempre... A ideia é que você sempre consiga, maneiras mais rápidas, mais eficientes, mais econômicas, né, de desenvolver esse paradigma, tá? Bom, às vezes a gente vai poder, né, conseguir encontrar alguns fenômenos que não se encaixam, né? Vai uma pecinha errada, de repente, ali, né? Você vai conseguir, a ciência ela vai mostrar alguns fenômenos que não se encaixam no nosso paradigma. O que você faz? Você pode deixar ele de lado um pouquinho, não, isso é besteira, né? Como foi pensado, né? Vamos pensar assim, o periélio de Mercúrio, né? Não deixar quieto, não vamos se preocupar com isso não, né? Pode ser somente uma anomalia, né? E depois a gente vê o que a gente faz com isso, tá? Pode ter sido uma falha do cientista também, né? Não tem como a gente afirmar ainda de onde que veio essa anomalia, tá? Nem sempre, né, quando a teoria, né, nem sempre quando a teoria fracassa, ela é abandonada, né? Como a gente viu aí alguns casos, tá? Porém, né, às vezes essas anomalias elas podem ir se avolumando, né? Começa a aparecer, né, um monte de erros, né, um monte de eventos ali na nossa prática científica que não estão mais se encaixando naquele paradigma que a gente tinha estabelecido, né? Isso daí o Kuhn vai chamar que é o momento de crise científica. A hora que começam as disputas científicas, começam, né, a serem propostas novas teorias, né, começam a aparecer um monte de evidências contrárias à teoria, que de primeira elas eram bem tímidas, né? Aí a hora que o primeiro é sempre assim, né? Ninguém fala nada. A hora que o primeiro bota a boca no trombone, começa a aparecer um monte de evidências, né? Então bem assim na ciência também, né? A hora que atira a primeira pedra, né, fala que o rei está nu, pronto. Aí todo mundo começa a se encorajar, fala que o rei está nu mesmo, né? A gente começa a aparecer com novas evidências, né, contrárias àquela hipótese primordial, né? Então é a época do quebra-pau na ciência, é a época em que a gente vai estar realmente
disputando, né, quem seria se esse paradigma realmente é válido ou se a gente precisa, né, de uma nova teoria, né? Então chega um ponto que não dá mais, né? Chega um ponto que o paradigma anterior, né, se mostra tão falho, tão difícil de se manter, né, de se sustentar, né, que a gente vai passar para um novo paradigma, né? Esse é o momento que o Kuhn chama de revolução científica, o momento em que a gente abandona completamente o paradigma anterior, né, e a gente parte para um novo paradigma rival que consegue resolver os problemas do paradigma anterior, tá? A mudança de paradigma, ela não é só uma mudança no nível teórico, como vai dizer, né? É uma mudança em todos os níveis do paradigma, é uma mudança no nível metodológico também, né, na maneira de se fazer ciência, e é uma mudança no nível axiológico também, né, sobre os valores que a gente sustenta em ciência. Então, de novo, exemplo, né, da transição do geocentrismo para o heliocentrismo, né? A gente fala, não é a Terra que gira, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Isso não é só uma mudança teórica, né? Não é só uma questão de você trocar de lugar, quem é que gira atrás de quem, né? Você tem uma mudança também no nível metodológico, que é você negar a evidência em favor da teoria. Como assim? Ora, quer coisa mais evidente aos nossos olhos todos os dias de que é o Sol que gira em torno da Terra? Você vê ele nascendo e se pondo e passando pelo céu, fazendo essa trajetória todo dia. Que diabos o povo tem que falar que é a Terra que gira em torno do Sol, se diariamente a gente vê, né, o Sol girando em torno da Terra, né? Então a ideia de que o Sol é que está parado e a Terra se movimenta, ela é completamente contra-intuitiva. Ela é completamente contra a evidência. Mas é isso que os copernicanos vão dizer. Sim, a gente vai negar a evidência, né, negar essa nossa impressão cotidiana e ficar com a teoria, né, dizer que não, é o Sol que está parado e é a Terra que está se movimentando. Então não é simplesmente uma troca teórica, né, você está negando a evidência em favor da teoria. É uma troca metodológica também, né, de você dizer que o mundo está errado e o que está certo é a teoria. É mais ou menos isso, tá? E é uma mudança também, se você for pensar no nível axiológico, né, o tipo de valores que isso vai ensejar, né, você tirar o homem do centro do universo e você colocar, né, o Sol, né, dizer que a gente não é tão importante assim, tá? Então isso que vai ser, né, a mudança científica aí pro Kuhn, né? Ela se dá em saltos, né, totais reformulações de mundo, e a partir do momento que você consolidou esse paradigma novo, né, você está fazendo aí, né, uma nova ciência normal, né? De novo a gente vai começar a fazer pesquisas, né, partindo do princípio de que o Sol é que está parado e a Terra que está girando. E aí a hora que isso for renegado, a gente parte para um novo paradigma, tá? Um ponto central para o Kuhn é que efetivamente a existência dessas disputas, né, a existência dessas crises, ela é fundamental para a evolução científica. Por quê? Precisa haver um problema para que a ciência possa evoluir. Se você for pensar, a hipótese heliocentrista, ela já tinha sido proclamada muito antes, né, cara? O Amenófis IV já colocou isso, né? O Aristarco, né, como grego, a gente já tinha falado isso em aula. O Aristarco, ele já tinha falado, né, que é a Terra que gira em torno do Sol, porque o Sol é maior do que a Terra, então faz mais sentido que o pequeno gira em torno do grande, do que o grande gira em torno do pequeno, né? Só que na época isso era só, tá, e daí? Qual o problema, né? De o grande girar em torno do pequeno. Na época que o Aristarco proclamou isso, né, isso não representava nenhum problema para a ciência naquele momento, né? A física dos gregos e depois sistematizada aí pelo Ptolomeu, ela conseguia explicar muito bem os fenômenos celestes. Então não fazia o menor sentido, né, a gente pensar, né, não tinha por que mudar, né? O time que está ganhando não se mexe. Então não tinha por que a ciência mudar, né? A ciência só vai mudar no momento em que ela enfrentar uma crise, né? Então não basta você ter aquela ideia linda, maravilhosa, né, verdadeira, que todo mundo vai te seguir. Não é isso, né? Isso realmente precisa, né, representar algum problema dentro da comunidade científica, tá? Então o que seria essa revolução, essa mudança de paradigma aqui nas palavras do Kuhn,
né? Não é só uma mudancinha de teoria. É antes uma reconstrução da área de estudos a partir de novos princípios, reconstrução que altera algumas das generalizações teóricas mais elementares do paradigma, bem como muitos de seus métodos e aplicações. Completada a transição, os cientistas terão modificado a sua concepção da área de estudos, de seus métodos e de seus objetivos. Tá? Então é realmente uma completa reformulação, né, da visão de mundo. Não é só uma mudancinha nos termos, não é só quem é que efetivamente está girando em torno do quem. Né? A interpretação dos dados muda. Né? Você está dizendo que, né, o que vale é a teoria e não a evidência. Tá? Não necessariamente, né, esse paradigma novo ele vai ter sempre ganhos em relação ao paradigma antigo. Né? Não tem como a gente contabilizar, né, qual paradigma é melhor assim com base nos seus ganhos e perdas. Tudo vai depender de quais são as prioridades que a comunidade científica tá estabelecendo naquele momento. Tá? Ai, telefone chato. Peraí, pessoal. Onde é que eu tava mesmo? Ah, tá. Um outro conceito também relacionado à mudança do paradigma para o Kuhn é o conceito de incomensurabilidade. Né? O que significa isso? Que como você fez uma mudança em bloco, né, você fez uma mudança no nível teórico, metodológico, axiológico na hora que você fez essa transição entre paradigmas, né, você está efetivamente vivendo num mundo diferente. Né, você efetivamente está falando, né, de outra coisa. Né, então eu não consigo traduzir em termos, né, de um paradigma, eu não consigo traduzir esses termos para o outro. Né. Então aqui como o Kuhn fala, quando duas escolas científicas discordam sobre o que é um problema e o que é uma solução, elas inevitavelmente travarão um diálogo de surdos ao debaterem os métodos relativos dos respectivos paradigmas. Nos argumentos parcialmente circulares que habitualmente resultam desses debates, cada paradigma revelar-se-á capaz de satisfazer mais ou menos a critérios que dita para si mesmo e incapaz de satisfazer alguns daqueles ditados por seu oponente. Então nem tudo na ciência são ganhos, né? Às vezes a gente tem perdas teóricas importantes, né? Como o próprio Newton disse, né, quando ele falou, né, falou sobre a gravidade, né, essa noção de ação à distância, que era bem estranha já para a época, ele usou mais ou menos a expressão, né, eu estou dando um passo para trás para poder dar dois para frente. Né? Então ele postulou a noção de que existe uma força que age à distância, né, a força da gravidade, né, sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de evidência, nada, só dizendo que existe essa força aí, que não sei de onde é que vem, né, mas era a única maneira de você conseguir unificar a mecânica terrestre com a celeste, né, dizer que existia essa força aí que atuava à distância, né, como assim, né, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, ele está unido a ela, é isso? É isso, né, então, né, ação à distância, dar um passo para trás para você poder dar dois para frente. Então, às vezes você tem perda num paradigma, você regride, né, um estágio anterior, mas para o Kuhn isso tudo bem, né, você fazer esse tipo de regressão, né, desde que você efetivamente dê esses dois passos aí para frente que tá prometendo. Então, quando você fala, né, que o debate entre o geocentrista e o heliocentrista vai chamar, um diálogo de surdos, cara. Você nunca vai conseguir explicar para um geocentrista, né, como é que funciona efetivamente o heliocentrismo, né? São perspectivas de mundo completamente diferentes. Não é só uma mudancinha teórica, né? São visões de mundo completamente diferentes, né? E visão de mundo não se explica. Visão de mundo efetivamente só se sente, tá? Por isso que, né, o Kuhn vai dizer que essa transição de paradigma, ela se dá através de uma experiência de conversão. E sim, a gente está falando de conversão religiosa. Tá? Você não vai aderir a um paradigma contando os problemas que ele consegue resolver melhor do que o outro. Não. De repente você é iluminado. De repente cai a ficha. Você percebe, né, que todos aqueles problemas, de repente, eles fazem sentido.
né? E você realmente se sente iluminado por aquela teoria nova, né? Que finalmente consegue sanar todas as suas dúvidas, sanar todos os problemas que você tinha até então, né? E o Kuhn vai relatar que efetivamente os cientistas eles falam, né, que realmente, né, num belo dia a ficha caiu, né? Que você acreditava num paradigma antigo e aí um belo dia, né, começou a estudar o outro assim com dúvida e tal, né? Vai naquela dúvida assim, né? Mas um belo dia a ficha caiu. Um belo dia você se converteu a esse novo paradigma, tá? Então são momentos de súbita iluminação que fazem você se converter ao novo paradigma. E aí é que tá a bucha, né? O que faz você se converter a esse novo paradigma? Não é simplesmente só a compreensão dos problemas que você teve, né? O fato de que, né, esses novos problemas, esse novo paradigma soluciona melhor os problemas anteriores. Não é não. Lembra como a gente estava falando, né, que a observação ela é teórico-dependente, ela depende da sua bagagem cultural, né? Então a sua aceitação do paradigma, ela também vai depender da sua bagagem cultural. Ela também vai depender do seu emocional, ela vai depender da sua história de vida, dos professores que você teve, dos textos que você leu, né, do tipo de conhecimento a que você teve acesso, né? Você não aceita uma ideia simplesmente pela sua validade teórica, pela sua validade científica. A gente se converte a ideias muitas vezes, né, talvez até principalmente pelo emocional do que pelo racional. Essa é a ideia do Kuhn, tá? Quantas vezes você passou a gostar de uma disciplina, de algum assunto, muito mais pelo professor que ministrava aquilo do que pelo assunto em si, né? Então, fato. É isso que a gente observa na nossa prática científica, né? Até que ponto a gente pode afirmar, né, que a mudança científica, né, que a adoção de um novo paradigma se dá efetivamente pela validade dele, né, pelo exame frio e calculista da validade do paradigma, e não por ele ser efetivamente mais confortável, né? Refletir mais o espírito de uma época ou o espírito de uma pessoa. Porque não pensem que Giordano Bruno, Copérnico e Companhia Limitada aderiram ao heliocentrismo só porque ele fazia mais sentido matematicamente, né? O Giordano Bruno, principalmente, ele vai aderir ao heliocentrismo muito mais para fazer pirraça com a Igreja Católica, que ele tinha sérias brigas dogmáticas com a Igreja, né, do que pelo valor científico do heliocentrismo mesmo, né? A ideia do Giordano Bruno, quando ele adere a esse paradigma, é brigar com a Igreja, né? E aí ele vai ser morto em função dessa briga que ele tinha ali com a Igreja. Ele não foi morto por defender a hipótese heliocentrista, eu espero que vocês saibam disso, né? Ele foi morto por questionar a virgindade de Maria, né? Esse foi o estopim ali para a queima dele. Mas historicamente, né, ficou essa ideia, né, de que ele foi morto na fogueira por defender que era o Sol que girava em torno da Terra, né? Embora seja a ideia falsa, né? Mas como ele tem essa carga emocional bem forte, né, foi essa ideia que ficou pra gente, né? Então, historicamente, se a gente conseguir pensar em múltiplos casos, né? Na sua experiência de vida você vai conseguir identificar vários exemplos disso, né? De adesões a paradigmas que você teve, muito mais por experiências pessoais suas, né, do que pela validade intrínseca da teoria. Não que as teorias que você defenda não tenham validade, não é isso, né? Mas a questão é, o que realmente fez você aderir a essas teorias, né? Cada um vai pensar, né, qual foi a sua história de formação científica, se foi efetivamente mesmo a ciência, né, que fez você aderir, o valor científico da teoria que fez você aderir a isso, né? Então o Kuhn dá uma importância muito grande aos fatores históricos, aos fatores psicológicos, aos fatores sociais, né, na escolha dos paradigmas, né? Ele diz assim, em suma, se um novo candidato a paradigma tivesse que ser julgado desde o início por pessoas práticas que examinassem tão somente a sua habilidade relativa para resolver problemas, as ciências experimentariam muito poucas revoluções de importância. A maior parte das nossas revoluções científicas que foram feitas ao longo da história não foram
foram feitas por pessoas práticas, porque convenhamos, né, pessoal, o ser humano não é prático. O ser humano não é simplesmente racional, né? Nós temos emocional, nós temos psicológico também, né? Então não dá para ignorar isso. Não dá para fazer como fez o Popper, né, dizer que a gente simplesmente, né, pega as coisas que, né, as hipóteses falsas, joga fora e conserva aquilo que não foi falsificado. Não é assim. Não é assim que se processa a ciência. Né? Nós somos seres psicológicos também, nós somos seres emocionais também. Então as nossas escolhas científicas, elas não se dão exclusivamente sobre bases racionais, né? Elas se dão também sobre bases emocionais, sobre bases psicológicas, né? Daí o fato também, né, de que a adoção de um paradigma, ela não depende somente, né, do valor do paradigma. Ele depende também das prioridades que a comunidade científica estabelece naquele momento. Então, até que ponto o heliocentrismo floresceu, né, pelo seu valor científico mesmo, ou pelo fato dele já estar surgindo numa época em que a igreja já vem paulatinamente perdendo o seu poder. Ela já vinha ali alguns séculos já declinando, né, em favor de uma burguesia ascendente, em favor de monarquias que estavam surgindo ali na Europa, que abriam concorrência com o poder papal, né? Então até que ponto, né, você não tinha efetivamente um clima científico, um clima intelectual na Europa que permitia, né, que esses homens eles contestassem as hipóteses patrocinadas pela igreja, né? Será que foi realmente somente pelo valor científico do heliocentrismo? Ou a gente não foi no vácuo aí, né, do poder, do declínio do poder da igreja? Então tudo depende de qual é a visão do mundo que está sendo adotada naquele momento, né? Quais são as prioridades que a comunidade científica tem naquele momento? Não é só o valor do paradigma que é considerado, né? Também, né, tem que levar em consideração, né, como é que está o clima intelectual daquela época e daquelas pessoas que estão conduzindo esse novo paradigma. Bicho, o Kuhn vai passar o resto da vida respondendo a essa crítica. Tá, então você está querendo dizer que a mudança científica ela é irracional? Né? Não é isso. Estou querendo dizer que não se pode ignorar os fatores psicológicos, os fatores emocionais, os fatores sociais na ciência, né? Mas o fato, né, é aquilo, né? A gente não pode julgar um autor pelo que ele quis dizer. A gente julga por aquilo que ele disse. E se você for ver a obra do Kuhn, cara, em diversas passagens você nota realmente, né, que o tom dele, ele tá querendo dizer que efetivamente as coisas se dão por vias mais irracionais do que pelas vias racionais. Você falar que a mudança de paradigma ela é uma conversão religiosa, nesse sentido, uma súbita iluminação, cara, desculpa. É você efetivamente dizer que a mudança científica ela é um processo irracional, né? Então, por mais que o Kuhn não quis dizer isso, né, isso é uma interpretação radical da minha teoria, esse papo todo, né? Bicho, ele disse. Tá ali vários, o livro inteiro são indicativos, né? Ele se centra mais em tentar justificar os fatores, né, históricos, psicológicos e sociais, né, e emocionais e whatever, né, do que em tentar efetivamente descrever como é que funciona a mudança científica, né? Então ele realmente arrumou uma bucha pelo resto da vida, né? Vai passar o resto da vida tentando justificar que ele não quis, né, dizer que a ciência é irracional. Porém, né, o estrago já estava feito. Né, a galera realmente adorou, né? Pensa, década de 60, uma epistemologia desconstrutora, né? A galera adora epistemologias desconstrutoras, né? Principalmente em algumas épocas determinadas da história da humanidade. Então, o Kuhn fez muito sucesso, né? Perto daquela epistemologia rígida do Popper, cara, Kuhn virou, né, realmente o nosso Deus no céu e Kuhn na terra. Realmente foi, né, bem sucedida essa epistemologia dele, tá? Então essa que é o embate que a gente tem, né, em linhas gerais, né, esse que é o embate que a gente tem entre o Popper e o Kuhn, né, uma epistemologia mais rígida, né, mais regrada, né, dizendo, né, como se tivesse uma tabelinha, né, um algoritmo para a gente decidir qual é a teoria que a gente vai, né, manter, qual que a gente vai descartar, e o Kuhn dizendo que não, né, que tudo é relativo, né, então os paradigmas eles refletem as visões de mundo que a gente tem para aquele momento, né, e que não existe um critério último
né? Não existe um critério último racional, estritamente racional, pra gente, né, decidir com qual teoria a gente vai ficar, tá? Então, a próxima aula a gente vai, né, ver mais alguns modelos de racionalidade científica, né, e uma crítica a esses dois modelos, né, tanto ao Popper quanto ao Kuhn. Beleza, crianças? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, só entrar em contato, tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.